estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom, fico bem feliz de saber que vocês estão bem. Vamos estudar então? Vamos lá? Os objetivos da nossa aula de hoje são ler textos informativos sobre a origem do chocolate. É uma aulinha doce hoje, hein, pessoal? Localizar informações explícitas no texto, aquelas informações que estão evidentes. Eu bato os olhos lá e eu já consigo descobrir o que eu quero saber. Inferir informações implícitas no texto, isso aqui é muito importante. Vou parar até um pouco aqui para a gente conversar. Inferência significa que nós, dentro da nossa massa cinzenta, do nosso cérebro, da nossa capacidade intelectual, nós temos um acervo de informações ali. A gente vai colocando. Inferir significa lançar a mão desse conhecimento que a gente adquiriu em outros momentos da vida para dar sentido àquilo que a gente está lendo agora, tá certo? Então, inferir informações implícitas significa estar bastante atento a todos os componentes curriculares, né? Língua portuguesa, matemática, ciências, enfim, tudo, para que a hora que eu precise dessa informação, eu consiga inferir sentido para aquele texto. Atentar para palavras que podem trazer informações importantes à compreensão do texto. Como assim, professora? Nem todas as palavras são importantes? Todas são. Mas acontece que no meio de muitas palavras, às vezes tem uma palavrinha ali que vai desconstruir o que eu vinha pensando, ou vai atentar para uma via ou outra via do que eu estava pensando. Portanto, olhar para o texto com muita atenção vai fazer que nós possamos ter uma compreensão do que vamos ler, ok? Você sabe como nasceu essa gostosura? Ai, que gostosura, né, pessoal? O chocolate, perdição de muita gente. E pois é, você já tinha se perguntado de onde que ele veio? Vamos tentar descobrir, ó. Aqui nós temos uma imagem do chocolate aí derretendo, né? Ai, que delícia. E aqui a imagem do fruto, né? Do cacau. Então, muito diferente do que muita gente pensa que já veio na caixinha. Não, não veio na caixinha. Ele dá na terra, alguém colhe, alguém planta, alguém colhe, processa e depois chega na nossa mesa, né? Tudo começou na América Latina. Agora começou o nosso problema de interpretação de texto. Se a professora perguntar para você agora, você consegue lembrar, a partir dos conhecimentos que você já teve, onde é a América Latina? Ah, professora, claro que eu sei. Perfeito, é isso que nós precisamos, né? Conheça a verdadeira e doce história do chocolate. Acreditava-se, então essa palavra acreditava-se já vem trazer para nós algum indicativo de que isso já caiu por terra, isso já não existe mais. Acreditava-se que o cacau havia sido domesticado na América Central há mais de 4.000 anos. Mas sua história é bem mais interessante do que se imagina. Então, vamos lá, né? Você sabe onde é que fica a América Central? Ótimo. Tudo começou na América Latina, olha só, mapa mundi planificado, temos os continentes, né, diferentes continentes e o nosso continente americano. E aqui é a nossa América Latina, muito bem, essa parte toda aqui, né, que ela está destacada, maiorzinha ali. Então, tudo começou na América Latina, ótimo, até agora. Mais um mapa aqui para a gente se localizar, né? Daí a gente já pode ver, por exemplo, o tamanho do Brasil, o tamanho da Colômbia, do Equador, né? Subindo ali, ou Costa Rica e tal. Enfim, vários países aqui da América Latina. Onde tudo começou? Há provas de que povos da antiguidade na bacia do rio Amazonas processavam e consumiam cacau
1.700 anos antes do que se acreditava anteriormente. Pois é, agora nós temos esse problema aqui, ó. Achavam que era na América Central há 4.000 anos. Porém, outros estudos trouxeram para nós de que 1.700 anos antes de 4.000 anos, já estavam consumindo e processando o cacau na bacia do Rio Amazonas. Ou seja, tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Quando os humanos começaram a produzir chocolate, essa é uma pergunta, essa pergunta não é apenas um doce enigma. Há tempos ela é do interesse de biólogos e antropólogos que imaginam como e por que o cacau se tornou tão importante para as antigas civilizações mesoamericanas, como os maias e os astecas. Duas civilizações que apreciavam tanto o chocolate que o utilizavam em seus ritos religiosos e como moeda de troca. Olha a inferência de novo. Mesoamericano. Se você não entender o que significa mesoamericano, não adianta nem ir para frente que você não vai entender mais o texto. Agora, eu sei que americano, eu mais ou menos sei onde é que é América, na minha cabeça aqui eu sei. O que significa meso? Meso significa meio, pessoal. Então, mesoamericano no meio da América. Olha só aqui as antigas civilizações, né? Astecas, os maias, os incas e tal. Então, só para ilustrar. E aqui as grandes produções desses povos, construções magníficas, né, extraordinárias, e que não tem outros registros de como foram construídas, o que aconteceu com esse povo, enfim. Esse povo, acreditava que esse povo, há 4.000 anos, já estava lidando com chocolate. Mas agora a história começou a mudar, porque diz que antes deles, outras pessoas já usavam. Primeiro quiz para você, eu vou dar um tempinho para que você leia e eu já volto para a gente conferir. Conseguiu? Ótimo! Quem são os profissionais que têm interesse em descobrir as origens do chocolate? Letra A, cozinheiros e antropólogos. Letra B, biólogos e doceiros. Letra C, antropólogos e biólogos. Letra D, pizzaiolos e padeiros. Professor, ó, falar a verdade, os cozinheiros têm vontade de saber. Os pizzaiolos também têm vontade de fazer, porque eles fazem pizza com chocolate. E os doceiros, então, professor, então eu fiquei em dúvida. Você não pode ter ficado em dúvida. Sabe por quê? Porque no texto que nós lemos, diz só que é do interesse de antropólogos e biólogos. Ou seja, onde que eu vou buscar informação do texto? No texto. Não é no meu conhecimento agora, sendo que no texto não falou nada sobre essas outras profissões. Tá bom? Agora, você tem outro quiz, e eu quero que você leia também e descubra a resposta certa, ok?
Feito? Vamos lá? Além de consumir o chocolate, os maias e astecas utilizavam-no também como oferenda aos deuses e moeda de troca. Tá, professora, mas então a letra A e a letra B também estão certas. Não, sabe por quê? Porque na letra A só tem oferendas aos deuses, somente, né? Na letra B, só moeda de troca. Agora, na letra C, são as oferendas aos deuses e a moeda de troca. Portanto, a resposta completa é a letra C, ok? Que bom que você acertou. Tudo começou na América Latina. Evidências arqueológicas indicam que a primeira utilização do cacau ocorreu na Mesoamérica, cerca de 3.900 anos atrás. Tradicionalmente, arqueólogos presumiram que os mesoamericanos não foram apenas os primeiros a utilizar o cacau, mas também a cultivá-lo. Então, veja, isso aqui tudo antes da pesquisa do Rio Amazonas, tá? Então, tá, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, os povos astecas e maias cultivavam o cacau, né, e consumiam, e tá tudo certo, lá na Mesoamérica, ponto. Mas, agora a primeira atividade para você. Tradicionalmente, arqueólogos presumiram que os mesoamericanos não foram apenas os primeiros a utilizar o cacau, mas também a cultivá-lo. No trecho acima, percebemos uma certeza ou uma dúvida em relação à origem do chocolate? Explique, eu te espero, capricha nessa resposta. Faz uma resposta, dessa resposta um texto, e não simplesmente só a resposta, que língua portuguesa não quer respostas, língua portuguesa quer argumentos, pensamentos bem elaborados na escrita, ok? Respondeu? Vamos lá, conferir então. A palavra presumiram significa suposição, indícios, ou seja, não há comprovação da origem do chocolate como sendo na Mesoamérica. Ou seja, tinha estudo, tinha pesquisa e tinha indícios de que era lá a origem do cacau, a origem do chocolate. Mas não significa que era uma realidade, ok, pessoal? Lembram do nosso objetivo? Palavras importantes. Esse presumiram aqui mostra para nós que há dúvida em relação a essa origem. Agora, uma nova pesquisa publicada na revista científica Communications Biology sugere
que o cacau tenha sido domesticado pela primeira vez há cerca de 3.600 anos. E não foi na Mesoamérica. Um provável candidato à domesticação inicial foi o crioulo, a variedade de cacau mais cobiçada do mundo, cultivada pelos maias. Segundo Cornejo, a domesticação do cacau pode ter acontecido em algum momento, entre 2.400 a 11.000 anos atrás. E o cenário mais provável é que tenha sido há aproximadamente 3.600 anos. Surpreendentemente, também se descobriu que o crioulo foi domesticado pela primeira vez na América do Sul, atual Equador, e não na América Central, como se acreditava. O cacau pegou e muito provavelmente se espalhou para o norte dos... O cacau pegou e muito provavelmente se espalhou para o norte por agricultores que cultivavam cacau na região que hoje é a Colômbia, até chegar por fim no Panamá e em outras partes da América Central e Sul do México. Ou seja, olha o caminho, né, que o cacau fez. Ele saiu aqui do Equador, né, que é aqui na América do Sul, e subiu em direção ao sul do México, ou seja, lá para a Mesoamérica, né? Então, isso foi uma descoberta. Atividade 2 para você. Marque V para a afirmação verdadeira e F para a falsa. Dê uma lida e marque que eu já volto. Fez? Ah, professora, eu fiz, mas elas são iguais? Não, elas não são. Tem uma palavrinha que muda aqui. Segundo novos estudos, o chocolate nasceu na América do Sul e se espalhou para o norte. Mas não é isso, professora. Segundo novos estudos, provavelmente o chocolate nasceu na América do Sul e se espalhou para o norte. Ou seja, essa é falsa e essa é verdadeira. Professora, como que você vai falar desse provavelmente? Eu vou voltar aqui, ó, pessoal. Vou voltar aqui. Aqui. A pesquisa publicada na revista sugere, sugestão e não comprovação, percebem? Então, essa questão aqui, primeira falsa, segunda verdadeira. Uma palavra muda tudo.
Atividade 3. Conheça a verdadeira e doce história do chocolate. Agora, uma nova pesquisa publicada na revista científica Communication Biology sugere que o cacau tenha sido domesticado pela primeira vez há cerca de 3.600 anos e não foi na Mesoamérica. Qual é a divergência entre o título e a reportagem? Eu te espero, dá uma lida, presta atenção e eu já volto. Conseguiu observar a diferença? A divergência? Esse é o título da matéria. Esse daqui já faz parte da reportagem. O título afirma que foi descoberta a verdadeira origem do chocolate. Já o texto emprega a palavra sugere que há uma nova história, ou seja, não se tem certeza da descoberta. Ai, professora, então o título está mentindo? Não, pessoal, o título não está mentindo, isso é um jogo da escrita. E os jornalistas escrevem assim para chamar a atenção do leitor. Chama a atenção do leitor para a história, ele vai ler e, se for um leitor atento, vai descobrir o que estava sendo escrito ali na verdade. Mais um quiz para nós, agora esse quiz a gente vai fazer juntos. Em relação à origem do chocolate, qual a alternativa não corresponde? Ou seja, temos 3 alternativas aqui que correspondem, sim, à origem do chocolate, é o texto, e uma que não. Surgiu entre 2.400 e 11.000 anos atrás. Isso corresponde ao texto? Boa, sim. Letra B. Os povos maias e astecas podem ser os pioneiros na produção e consumo do cacau e chocolate? Sim, podem sim, podem sim. Letra D. Descobriu-se finalmente a verdadeira origem do chocolate? Não, professora, porque ele sugere que aconteceu isso. Exatamente, pessoal. Não foi descoberta verdadeiramente a origem do chocolate. E a letra D, o crioulo, que é o nome da espécie do cacau, a variedade de cacau mais cobiçada no mundo, foi cultivada pelos maias. Isso consta no texto? Consta no texto. Portanto, nós temos a letra C como a alternativa que não corresponde ao texto. Boa, né, pessoal? Vocês viram como é que é o jogo da leitura? A gente tem que ir fazendo essa ida e vinda para conseguir interpretar, ok? Pessoal, hoje nós lemos textos informativos sobre a possível origem do chocolate. Uma gostosura que acompanha a humanidade há milhares de anos, tá certo? Pessoal, nossa aula termina por aqui.
Um beijo da prof, até a próxima.